Olá, eu sou o professor Diego Izique Carvalho, da Escola Rubens Ferreiras Martins, localizada na cidade de Urupês. Sou professor de Educação Física e hoje iremos falar sobre o tema dieta, suplementação e anabolizantes. Esse tema está na segunda série do ensino médio, lá no terceiro bimestre. A habilidade trabalhada nessa aula será identificar os riscos à saúde relacionados a dietas, consumo de suplementos alimentares, uso de esteroides anabolizantes e outras formas de doping. Os objetivos da nossa aula de hoje são identificar os macro e micronutrientes presentes na alimentação, compreender e contextualizar a dieta, compreender o que são suplementos alimentares, identificar os efeitos das substâncias conhecidas como anabolizantes ligadas ao mundo da musculação e ser capaz de interpretar e escolher hábitos saudáveis para a sua vida. Para começar, faremos uma introdução para entender o que significa os macro e micronutrientes. Os macronutrientes são compreendidos pelos carboidratos, proteínas e os lipídios, que são as gorduras. Então, os macronutrientes são essas estruturas maiores, né? E correspondem a 100% da energia que a gente tem na alimentação. E os micronutrientes são as vitaminas e minerais. A gente separou dessa forma macro e micronutriente apenas por um aspecto pedagógico, mas quando a gente se alimenta, ele contém os dois, tá? Os macro e micronutrientes. Vou falar rapidamente sobre os micronutrientes ali, ó. Então, as vitaminas, nós temos as que já conhecemos, né? Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, que vem através do sol, né? Não é a fotossíntese, mas absorvemos aí a vitamina D através do sol. E os minerais, que são cálcio, zinco, magnésio, a tão famosa banana que a gente fala que tem um potássio, né? Então tá aí enquadrado nos micronutrientes, tá bom? Eles são tão importantes quanto os macronutrientes. E os macros são o que a gente mais escuta falar aí na nossa linha relacionada a exercício, a educação física, a movimentação, que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. A gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse conceito dos macronutrientes. Então vamos começar com os carboidratos. Então os carboidratos são a principal fonte de energia do nosso corpo. A gente precisa muito do carboidrato, tá bom? É com ele que a gente consegue obter energia, a gente consegue fazer o nosso coração bater, o pulmão inflar, mandar a glicose para o nosso cérebro, que vai sustentar através disso. Precisamos de carboidrato. Existem algumas dietas que tiram o carboidrato da alimentação. Isso não é benéfico, nós precisamos dele, tá bom? O carboidrato é a principal substância energética para o nosso corpo. Eu coloquei uma foto aqui como exemplo das frutas, né? Então, todas as frutas têm um carboidrato, que é a frutose. Então, no morango, na banana, na laranja, no melão, todos são fontes de carboidrato. Isso não significa que eles também não têm os micronutrientes. Então, nessas frutas que eu falei, por exemplo, existem as vitaminas e minerais também. Mas elas são uma boa fonte de carboidrato. Nós temos aí dois tipos de carboidrato, né? O simples e o complexo. O carboidrato simples são esses carboidratos que têm ligações simples, como, por exemplo, o açúcar, o arroz branco, essa farinha que a gente come na massa de pizza, na massa de pão. Todos são carboidratos, mas são carboidratos simples. Não são exatamente o ideal para a nossa saúde. Nós podemos comer. Será inevitável que a gente coma o carboidrato simples. Mas a gente deve dar uma atenção especial ao carboidrato complexo. Então, os carboidratos complexos aí que a gente encontra nos alimentos integrais, eles têm essas ligações complexas e nos mantêm com a sensação de saciedade por mais tempo. Quando você come um carboidrato simples, logo você está com fome. Mas quando você come um carboidrato complexo, você consegue manter isso por mais tempo. E ele tem essa ação das fibras que vão ajudar na nossa digestão também, tá bom? Então, carboidrato complexo, eu posso achar na aveia, no arroz integral, nos alimentos. Uai, pão tem carboidrato complexo ou simples? Se ele conter farinha integral como sua principal composição lá, você pega a lista de ingredientes.
está escrito farinha integral primeiro, quer dizer que o que mais tem naquele alimento é farinha integral. Então ele pode ser considerado um pão integral. Se a farinha normal, a farinha branca, está como primeiro, ele é um carboidrato simples naquele pão. Então vamos dar preferência aos carboidratos complexos. As gorduras são extremamente importantes para o nosso organismo. A gente precisa de gordura. A gente tem um certo temor das gorduras, né? Mas na verdade o nosso pecado é o excesso, mas as gorduras são essenciais. As gorduras nos ajudam a produzir hormônios. Elas funcionam como fonte de energia. Existem as vitaminas lipossolúveis, que só são absorvidas através da gordura. Ela também funciona como um protetor térmico, né? Então a gente tem várias funções benéficas para a gordura, tá bom? O nosso problema é o excesso. E a gordura, a gente pode definir ela entre duas aí, né? Nós temos as gorduras saturadas e as insaturadas. Então as gorduras saturadas são aquelas que podem estar relacionadas com o ateroma, com aquela placa de gordura que vai viajar no nosso sangue e vai colar na parede da artéria. Então essa placa de gordura chamada ateroma nos leva a um quadro chamado de aterosclerose, que é essa formação de gordura na placa da artéria. Imagina que você está com uma mangueira de jardim e está saindo água. Se você colocar o dedo lá na ponta, você vai aumentar a pressão daquela mangueira. A água vai espirrar mais longe. Se você colocar essas camadas de gordura na parede das suas artérias, vai aumentar a pressão lá dentro. Você pode desenvolver pressão alta ou, em outro caso, infarto. E atenção, a doença que mais mata no mundo são doenças ligadas ao coração. E a gente vem numa crescente de consumo das gorduras saturadas. Não significa que você não pode comer elas, que você possa ingeri-las. Você pode, tá bom? O problema sempre é o equilíbrio. Você não pode ter o excesso das gorduras saturadas. Onde eu vou achar as gorduras saturadas? Geralmente encontradas em grande quantidade nos alimentos ultraprocessados. O que são esses alimentos ultraprocessados? Então são esses alimentos feitos em grandes indústrias, já vem embaladinho, em pacotinho, você só abre e come, né? Aqueles bolos prontos, recheados. Esses outros alimentos que a gente compra no mercado já, um salgadinho, alguma coisa assim, são alimentos ultraprocessados. A gente sempre incentiva que a gente continue fazendo a nossa comida. Essa rede de fast food, ela também está ligada a esses alimentos ultraprocessados, que contém basicamente muito açúcar, que é um carboidrato simples, e muita gordura ruim, tá bom? Eu deixei aqui entre parênteses esse nome, o Super Size Me, que é um documentário que fala sobre uma rede aí de fast food, caso você possa ver. Embaixo também temos alimentos de origem animal. Então vai comer aquela gordurinha da picanha lá, né? Ah, então não pode comer gordura da picanha? Pode, o que não pode é comer sempre, não pode o excesso, né? O cara vai lá no churrasco, ele só vai comer um churrasco constante, porque de vez em quando pode. Só vai comer a linguiça, o pão de alho e a gordura da picanha, né? Então olha quanta gordura aí animal você está adicionando, né, à sua dieta. As frituras também aí são um grande vilão para a nossa dieta, né? Reforçando, vocês podem perceber que eu estou falando toda vez que vocês podem comer de vez em quando, que o problema é o excesso, tá bom? A fritura aí tem vários malefícios à nossa saúde. Então, se você já vai comer alimento ultraprocessado, já vai comer gordura de origem animal, você ainda vai comer outra coisa que a fritura, né? Então, essa aula a gente precisa começar a pensar em como a gente compõe a nossa alimentação, tá bom? E as gorduras insaturadas? Então, essas são consideradas as benéficas aí, né? Também não pode ser em excesso. Ué, mas não é gordura boa? Elas são gorduras que a gente considera boas insaturadas. Elas podem ser a poliinsaturada ou a monoinsaturada. Mas o problema sempre é o excesso. Nosso organismo funciona através do equilíbrio. Então, você deve comer gorduras insaturadas. Só olhando as fontes de gordura insaturada, você já vai ver que muda. Onde eu acho gordura insaturada? Olha lá, abacate. Ah, então o abacate é só insaturada? Não. O abacate tem gordura saturada também. Ele é uma fonte saudável de gordura insaturada. Então a gente deve comer o abacate. Lembrando que a quantidade é o segredo, né?
Azeite extra virgem, se atentar a esse pequeno aspecto aí, que ele é o extra virgem. E as oleaginosas, que são as castanhas, nozes, amêndoas e amendoim. Que pra gente aí o amendoim é algo mais acessível, né? E as castanhas e nozes aí, amêndoas, a gente acaba achando mais lá próximo do Natal, né? Mas são fontes saudáveis de gordura insaturada. Proteínas. Aonde eu acho as proteínas? O que são as proteínas? As proteínas são extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo. Não é só para o cara que está indo na academia e quer ganhar massa muscular. A proteína, ela ajuda na construção de novos tecidos, ela também atua, no exemplo da musculação, aí na construção, né, no anabolismo do músculo. Ele ajuda a catalisar uma reação através da enzima, ele ajuda a produzir muco e esperma, ele ajuda como anticorpo. Então, as proteínas são muito importantes para a nossa vida, para a nossa saúde, tá? O excesso é ruim. A gente pode encontrar em duas fontes. Ou nós encontramos na origem animal ou na origem vegetal. Então, se eu for consumir proteína de origem animal, eu posso achá-las nas carnes. Então, nas carnes eu tenho aí na carne de vaca, no peixe, no frango, tá bom? Em qualquer tipo de carne de origem animal. Por que eu disse carne de origem animal? Porque alguns veganos, eles colocam carne, por exemplo, de jaca, de outros lugares, então para a gente não confundir, tá? Nos ovos, eu também encontro a proteína aí, o leite e nos seus derivados. Então, se você comer um queijo, que é derivado do leite, vai conter as proteínas encontradas no leite. Se você comer um requeijão, você vai encontrar essas proteínas lá também, tá bom? E de origem vegetal? Eu tenho no feijão, na soja, no grão de bico, na ervilha e na lentilha, entre outros grãos aí, né? O que é importante a gente saber? Alguns autores destacam que a proteína de origem animal seria a proteína de alto valor biológico, que tem os aminoácidos essenciais, tá bom? E que a proteína de origem vegetal teria os aminoácidos não essenciais e, portanto, seria a proteína de baixo valor biológico. Mas nós podemos ter uma alimentação equilibrada e saudável, mesmo que você ingira somente as proteínas de origem vegetal, tá bom? Só para destacar que o melhor alimento para o ser humano é o leite materno. Então, o leite materno ele é feito especificamente para você. É o melhor alimento que o ser humano pode consumir. Agora a gente vai passar para uma parte onde eu reuni 10 perguntas dos alunos de várias escolas. Então, eu apresentei o tema e perguntei o que eles tinham de dúvida sobre esse tema. E agora a gente vai fazer essas 10 perguntas e tentar esclarecer alguma coisa em relação a elas. Tá bom? Quantas você vai saber responder? Será que você conhece todas as respostas? Pega o seu caderno aí e comece a anotar suas dúvidas, a colocar as curiosidades, o quanto você acertou. Vamos lá? Primeira pergunta, por que é importante eu aprender isso? Então, por que você está aqui assistindo essa aula e por que é importante que você aprenda isso? Então, eu digo que na escola, tudo que a gente aprende tem que servir para a minha vida. Se aquilo que você aprendeu dentro da escola não for útil na sua vida, aquele é um conhecimento inútil, tá? A escola, ela traz os conhecimentos necessários para que você utilize na sua vida. Então é importante você aprender tudo isso, porque você come todo dia você se alimenta. E saber o que você está comendo é importante, porque aquilo vai definir exatamente a sua saúde e vai definir até às vezes o seu comportamento, quem você é. Então, quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu consigo me abrir para o mundo. Então é importante que você saiba pelo menos o que você está comendo. Qual a diferença entre regime e dieta? Qual será a diferença? A maioria das vezes a gente associa como se fosse a mesma coisa, né? Mas regime é uma palavra popular que as pessoas criaram para falar em diminuir a quantidade de alimento para perder peso. Falar, estou com uns 2 quilos a mais, aí eu vou fazer um regime para perder esse peso. Tá bom? É uma expressão popular. Nutricionista geralmente não usa essa palavra.
E dieta? Ah, dieta para perder peso também? Não. A dieta significa que você vai restringir alguma coisa da sua alimentação. Por exemplo, fez um exame aí, o seu pai, sua mãe, seu avô, ou até você, e descobriu que você tem pressão alta. Aí o médico vai falar assim, ó, você precisa ingerir menos sódio, você precisa comer menos sal. Lógico que hoje qualquer médico no mundo vai pedir para que você também faça exercícios. Mas ele também vai pedir para você corrigir sua alimentação. Então, se eu diminuir o sódio, eu tirei o sal da minha alimentação, eu estou fazendo uma dieta pobre nesse micronutriente. Foi lá e descobriu que eu tenho diabetes. Então, eu sei que eu vou ter que diminuir a grande quantidade de carboidratos que eu estou ingerindo, principalmente carboidratos simples. Então, você está fazendo uma dieta pobre aí em carboidratos simples, tá bom? Então, a dieta tem mais a ver com isso. Nutricionista, que são as pessoas que você deve consultar caso você queira mudar a sua alimentação, elas vão usar mais a expressão reeducação alimentar, que é você aprender a comer novamente, tá bom? É possível perder peso só fazendo dieta? Será? Será que só mudando minha alimentação, mudando minha dieta, eu vou conseguir perder peso? Tá? Apesar de ser polêmica essa resposta, né? Na verdade, sim. Se você mudar a sua alimentação, você vai conseguir perder peso. Mas será que é peso que você quer perder ou será que é percentual de gordura? Porque se eu fizer uma dieta que é muito restritiva, eu posso perder massa muscular. Isso nunca é bom para o meu corpo. Eu não devo perder massa muscular. Então, geralmente, quando eu faço, por exemplo, a dieta do carboidrato, que é deixar de comer carboidrato, e eu não consigo produzir essa substância, que é o oxalacetato, que vem aí da queima do carboidrato como energia, eu começo a utilizar a proteína dentro do músculo para conseguir energia. E isso vai fazer com que eu perca a massa muscular, o que não é interessante para a gente. Então, na verdade, a medida peso não deve ser seu foco. O seu foco, caso você queira, é reduzir o percentual de gordura, caso você precise também. Quem vai saber avaliar qual é o seu percentual de gordura? O professor de educação física tem algumas ferramentas para isso, a nutricionista também, e os médicos também têm alguns aparelhos que podem medir isso. O mais comum que a gente vê em academias, em consultórios de nutricionista, são o adipômetro e a bioimpedância. Mas há outros aparelhos que podem ser usados, tá bom? Então é possível que você perca peso só fazendo dieta. Porém, é necessário um acompanhamento para que você perca peso do modo correto. E você não pode comer menos calorias do que o seu metabolismo basal. Então vamos supor que a gente fez um teste e viu que você gasta 2.000 calorias por dia para se manter vivo. Então, para o seu coração bater, para você manter suas funções cerebrais, para os seus órgãos funcionarem, você gasta 2.000 calorias por dia. Você não pode ingerir menos do que isso, porque senão vai comprometer o funcionamento do seu corpo. Nesse caso, vai funcionar desta forma. Eu vou começar a me alimentar de forma diferente, vou perdendo peso. Vai chegar numa situação que isso vai estabilizar, ou que vai ser muito mais devagar para que ocorra essa perca de peso. Nesse caso, que vai acontecer, o exercício vem como uma chave fundamental. Porque se eu não posso comer menos do que eu gasto para viver, eu posso aumentar o meu gasto calórico através do exercício. Lembrando que exercício físico é diferente de atividade física. Atividade física é tudo aquilo que tem um dispêndio energético maior que o repouso. Então, qualquer coisa que você faça que não seja repousar, é uma atividade física. Levantou para escovar o dente? É uma atividade física. Foi varrer a casa? É uma atividade física, tá bom? O exercício físico são exercícios programados com a intenção de melhorar a capacidade física. Eles são programados e são executados dessa maneira com a intenção de melhorar a sua condição física. Suplemento alimentar e bomba são a mesma coisa? E aí, o que você acha? Será? O suplemento dentro da academia é uma coisa relativamente nova. Então, antigamente, tinha muito essa ideia de suplemento e a bomba aí, de forma bem popularizada, né, como foi colocado, não são a mesma coisa. Tá? Suplemento alimentar
ele vem de um alimento. Então, o suplemento aí muito famoso é o whey protein, né? Que é aquela proteína do leite. Então, como é feito esse suplemento? Eles pegam uma grande quantidade de leite e vão separando seus componentes até que sobre só a proteína. Desidrata para virar um pozinho e vende dessa forma, tá bom? Então, ele é um alimento. Muitas vezes aí você pode estar com algum sintoma assim de nariz escorrendo, de um resfriado, e aí alguém fala para você que você precisa de mais vitamina C. Aí algumas pessoas compram um tablete lá, né, de vitamina C. O que é aquilo? Aquilo é um suplemento. Na verdade, é um alimento que foi tirado até sobrar aquelas vitaminas ali, né? Então, suplemento alimentar e bomba não são a mesma coisa. Essa palavra assim, popular de bomba, né, que o pessoal usa como anabolizante, na verdade são algumas substâncias proibidas que vão estimular a sua produção hormonal. Geralmente, são as ligadas à testosterona, que é esse hormônio masculino. Essa palavra bomba ficou assim popularizada com o pessoal da academia, né? Aquelas pessoas que injetam anabolizantes para aumentar o tamanho da massa muscular. Então aí é uma substância proibida ligada ao uso de médicos, quando for legal, né? E ilegal as pessoas compram, geralmente para aumentar o tamanho da massa muscular. Os médicos usam também essa substância, algumas delas, para as pessoas que têm deficiência de algum hormônio. Então, se você fizer um exame de sangue e contestar lá que você tem uma falta de testosterona, o médico pode receitar para que isso esteja dentro do normal, tá bom? Aí tudo bem, você está tendo um acompanhamento médico. A pergunta 5. Quem vai à academia precisa tomar suplemento alimentar? Então a pessoa começou a ir na academia, ela precisa tomar suplemento? Que ela chega na academia e já tem aquela estante, né, cheia de suplementos, né, coloridos. E agora tem suplemento para mulher, que na verdade é a mesma coisa, né, não existe isso. Mas tem suplemento que é para mulher, para homem. Aí tem suplemento disso, daquilo, tem suplemento para você tomar antes do treino, tem suplemento para depois, tem suplemento durante. Será que você precisa? Será que as pessoas que entram na academia realmente precisam de suplementos? A resposta mais certa em educação física é depende, tá bom? A maioria das perguntas da educação física se resolve com depende. Por que depende? A grande maioria provavelmente não vai precisar de suplemento. É sempre preferível que a gente consuma todos os nutrientes que a gente precisa através da nossa alimentação. A gente tem que comer as coisas certas, tá bom? Para o seu objetivo, para a sua saúde. Você não precisa de suplemento alimentar. Suplemento alimentar só é necessário quando a pessoa não consegue ingerir a quantidade de comida que ele precisa. Vou dar um exemplo. Um atleta profissional aí do levantamento de peso, que é uma pessoa que precisa ingerir muitas calorias. Então, às vezes, ele não consegue comer a quantidade de calorias que ele precisa, porque é muita coisa. Nesse caso, eles podem receitar um suplemento, algo que possa suplementar, que possa dar um up na alimentação dele, tá bom? Então, nesses casos, sim, ele precisa. Mas a grande maioria que vai na academia não precisa de suplementos alimentares. E eu já vou dar um alerta, o professor de educação física não pode receitar suplementos para você. Eu sou professor de educação física. Eu não posso, quando você chega na academia, falar o que você precisa tomar de suplemento. Eu posso vender, a academia pode vender. Qualquer um pode vender suplemento alimentar, porque ele é considerado um alimento. Mas receitar é nutricionista ou médico, tá bom? Pegar um nutricionista especialista, na minha opinião, é melhor ainda, tá? Porque é um profissional que estudou só sobre isso. Tudo bem? A pergunta 6. Então vamos lá. Tem um jeito certo de tomar suplementos? Então os suplementos alimentares eles podem ser tomados de uma forma muito variada, né? Qual que é a mais comum? A mais comum é as pessoas comprarem ela desidratada, em pó, colocar num copinho, adicionar água, mexer e tomar. Tá bom? Esse é o jeito mais comum. Mas também tem gente que coloca suco junto com esse pó, tem gente que vai colocar leite
que diz que é para aumentar a quantidade de proteínas e de nutrientes naquele shake que ele vai preparar, né? Tem pessoas que fazem receita com suplemento. Então tem algumas pessoas que pegam geralmente suplementos de proteína e fazem bolos, fazem panquecas ou alguma outra preparação, e eles usam o suplemento alimentar como um dos ingredientes daquela receita, tá? Então tem aí várias formas de se usar suplemento. Existem suplementos aí que o pessoal usa como pré-treino, que são geralmente suplementos que têm muita cafeína ou algum tipo de estimulante aí, né, para te deixar com mais vontade de treinar. Tem suplementos que o pessoal toma após treino, que seria para a nossa recuperação. Tem alguns suplementos que é, por exemplo, para hidratação, né, que eu tomo durante, que tem um pouquinho de carboidrato. Então, você quer tomar suplemento? Vá atrás de uma nutricionista ou de um médico, tá bom? Eles vão saber te receitar com toda certeza. Se você tiver dúvida, você pode perguntar para o seu professor de educação física. Ele sabe como funcionam os suplementos, mas ele não vai te receitar, porque isso não é da sua área. A sua área pode ser os exercícios que você pretende fazer, por exemplo, tá? Muito bem, vamos agora para a pergunta 7. Por que algumas pessoas que fazem musculação usam anabolizantes? Então essa é uma pergunta assim que o aluno fez e é muito diverso, porque depende da opinião da pessoa que usa, né? Mas eu posso te falar o que geralmente acontece, né? Então geralmente aquela pessoa que usa anabolizante, em academia especificamente, para musculação, ela quer resultado muito rápido. Os resultados vão vir com o tempo, tá bom? E talvez não da forma como você queira, mas as pessoas acabam usando anabolizante para acelerar esse processo e também para ganhar um volume muscular de uma forma mais rápida e mais eficaz. Outras pessoas podem usar anabolizante para ganhar mais força ou para ir melhor em algum esporte. O que eu posso te dizer é que o anabolizante é uma substância proibida que você não deve usar. E ela existe de várias formas. Existe o anabolizante injetável, que a pessoa usa seringa para injetar no corpo a substância. Existe de forma oral, que a pessoa toma o comprimido e que geralmente dá um problema grave lá no fígado, por exemplo. Acredite se quiser, existe até anabolizante em supositório. Se ela é proibida, significa que você não vai comprar o seu anabolizante fiscalizado, com certificação de laboratório, você vai comprar algo clandestino, que aumenta muito mais o perigo aí de você contrair vários problemas à sua saúde. Então tome muito cuidado. Como eu falei antes, quem precisa de anabolizante ou alguma substância para aumentar a quantidade de hormônios são aquelas pessoas que têm essa deficiência e passaram com o médico. E ele vai receitar a quantidade certa. Quem usa anabolizante, que é uma quantidade de hormônio fora do normal. Você produz esses hormônios, só que você mantém ele dentro do seu limite normal, o que é saudável. Quem usa anabolizante, que é uma quantidade acima do normal, o que não é saudável. Vamos lá então para a pergunta número 8. Qual é o perigo do uso de anabolizantes? Então as pesquisas, os médicos, nós estamos cheios de informação que isso causa vários malefícios à nossa saúde, que pode acarretar a vários perigos. As pessoas geralmente usam porque elas não acreditam nesses termos científicos ou que os médicos dizem. Ou elas acreditam, sabem que faz mal, mas tomam mesmo assim porque não liga. Não importa qual é o seu motivo. Contestar que o perigo dos anabolizantes é impossível. Já existem várias pesquisas e vários relatos e várias confirmações. Sempre se oriente aos ensinamentos que o seu médico, o seu professor, seu nutricionista vai lhe passar sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. Quais são os malefícios que pode causar de ruim, né, o anabolizante? Então, se são algumas substâncias que geralmente vão aumentar a quantidade de hormônio masculino no seu corpo, a testosterona, nas mulheres pode aparecer pelos faciais, a mulher pode começar a desenvolver uma barba lá, né? Ela pode ter o perigo maior de todos, tanto para o homem quanto para a mulher, que é o câncer, né? A mulher pode desenvolver, às vezes, o gogó, pode começar a falar um pouco mais grosso. Ela pode desenvolver outros pelos pelo corpo, pode crescer de forma mais rápido. Ela pode ter um aumento do clítoris ou clitóris, e isso não tem uma
uma correção estética, não há como fazer isso. Nos homens e nas mulheres também vai aparecer espinhas pelo corpo, pode acontecer. Pode aumentar a agressividade, porque esse hormônio, a testosterona, pode trazer esse aumento da agressividade. O câncer no homem, assim como na mulher, que é um perigo maior que leva à morte. O homem também pode ter uma atrofia testicular, ele vai ter uma atrofia dos testículos, tá? O que pode levar à impotência e também a uma queda gigante da produção do hormônio, aí, por exemplo, a testosterona que a gente está falando. Tá? Além do homem também poder desenvolver a ginecomastia, que não é associada somente ao anabolizante, mas pode desenvolver também. Isso significa que se você tomar uma vez, você vai ter todos esses sintomas, esses malefícios? Não sei, e ninguém vai saber te falar assim com essa certeza, a menos que a pessoa conheça totalmente seu DNA, a sua genética, tá? Então algumas pessoas podem desenvolver logo no começo, algumas pessoas podem desenvolver lá na frente. Você não pode tomar conhecimento que o seu amigo que usou teve, porque se for algo que ele tem vergonha, ele não vai divulgar para você. Então a gente não consegue afirmar quando e como ou o que vai realmente acontecer se você usar os anabolizantes. Mas que com certeza esses malefícios são comprovados e ligados ao anabolizante, é real. Imagina você comprando isso de forma clandestina ainda, que não teve um controle de qualidade, você não sabe como foi feito. Então não se engane, é muito prejudicial. Em vez de você querer crescer rápido, aumentar rápido sua massa muscular, comece pensando por que você precisa desse aumento tão grande de massa muscular. Por que você precisa disso para ser feliz? Talvez essa seja uma questão mais importante do que o tamanho da sua massa muscular. Muito bem, vamos para a pergunta número 9. Existem anabolizantes naturais? Muito bem, então vamos pensar assim. As pessoas que usam anabolizante com a intenção de aumentar o tamanho da massa muscular, elas querem uma quantidade fora do normal de hormônio para alcançar isso. Então, se é fora do normal, não tem como ser natural, tá bom? Existem algumas estratégias para que você aumente um pouco aí a sua testosterona, mas sempre vai ficar na quantidade natural, na quantidade normal, tá bom? Porque isso é o que é o saudável para você e isso é o que é o normal acontecer, tá? O que você pode fazer para que ocorra esse aumento aí dos seus hormônios, como por exemplo a testosterona? Então vamos pensar aí no tripé mais importante para que você tenha o que a gente chama de um ambiente anabólico, tá? Dormir bem. Então não adianta você ficar jogando ou fazendo alguma outra atividade até as 4 horas da manhã e depois acordar às 8 horas da manhã. Você dormiu 4 horas. Aí você vai lá treinar e quer resultado rápido, quer que aumente a sua quantidade hormonal, quer se sentir bem. O sono, o descanso é tão importante quanto o treino, tá bom? A gente tem uma média aí de 8 horas como sendo considerado o que a gente deve ter de sono. Sono de qualidade, né? A gente tem essa recuperação muscular e toda essa potência aí para que a gente consiga crescer naquele sono mais profundo, lá onde você tem os seus sonhos, que a gente chama de sono REM, né? Então, descanse com qualidade, tudo bem? Então, durma cedo, acorde cedo, treina, faça a sua rotina que você sabe que é saudável. Então, dormir bem, a outra qualquer, a alimentação. Não adianta eu treinar muito e comer totalmente errado. Se eu comer muitas coisas com gordura saturada, que a gente já viu, que são hipercalóricas, a gente pode ganhar peso, mas esse peso pode ter sido de percentual de gordura, que a gente não quer, de massa gorda, tá bom? Então, alimentar adequadamente. Se você comer muito pouco, você pode perder peso. E se você comer pouco, você precisa ter mais atenção ainda na qualidade do que você está comendo, para que não te falte nada. Então, se o primeiro tripé é o descanso, o segundo é a alimentação. Professor, o que eu tenho que comer? Vai na nutricionista que ela vai te dizer, tá? Mas se você não tem condições de nutricionista ou naquele momento você não pode,
aqui a gente está tendo algumas informações do que é alimentação saudável. Quando você for comer, olhe para o seu prato. Onde está a proteína aqui da minha refeição? Cadê o carboidrato da minha refeição? Cadê a gordura saudável da minha alimentação? Então eu comi lá um feijão, lá, ó, proteína vegetal, tá? Aí comi lá uma farofa integral, lá, alguma coisa assim, ó, o carboidrato aí, ó. Aí uma salada e coloquei um azeite extra virgem, a gordura insaturada lá no meio. E aí naquela salada também tem uns micronutrientes, tá? Além do carboidrato, que também pode ter, como um tomate, algumas coisas assim. Então atente-se à sua alimentação. E o nosso último aí do tripé é o treino, tá? Treinar com qualidade. Não adianta chegar na academia e querer pegar todo o peso que tem na academia, ver o cara grandão, colar nele e querer treinar igual. Cada pessoa precisa de um treino específico para você. É o princípio da individualidade biológica. Então converse com o seu professor, ele vai montar um treino específico para você. Isso poderá ser um anabolizante natural para você, tá? E agora a nossa última pergunta, pergunta de número 10. O que é doping no esporte? E aí, o que será, né? Então, o doping não é somente aí os anabolizantes. O doping, na verdade, é qualquer substância que seja proibida naquele esporte. Então, o atleta recebe uma lista e lá tem os componentes que são proibidos que estejam nos seus exames. Então, quando ele fizer um exame de sangue, um exame de urina, não pode ter nenhum daqueles, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu, por exemplo, com uma atleta aí do nado sincronizado, que é na água e faz os movimentos lá com o parceiro, né? E geralmente quem faz esporte aquático, ele tem que raspar os pelos do corpo, né? Então ela foi lá se depilar com uma lâmina de barbear e ela se cortou. Então ela usou uma pomadinha cicatrizante para ajudar naquele corte, né? Uma coisa simples. Só que naquela pomada havia um componente que era proibido. Então quando foi feito o exame dela, acusou que tinha aquela substância no seu corpo. E ela foi desclassificada e ela precisou entrar com um recurso para provar que ela não havia usado nenhuma substância proibida, que na verdade vinha daquela pomada. Mas todo atleta tem que olhar todos os ingredientes, tem que olhar tudo que tem, tudo que ele vai usar. Porque qualquer coisa que esteja lá, nessa lista de proibição, não pode acusar nos seus testes. Então ele pode fazer esse teste, como eu falei, antes da competição, ele pode estar durante a competição e fazer o teste, ou a gente já aconteceu casos de vários anos depois, eles terem congelado alguma amostra e acusou na amostra que ele estava com, a gente fala dopado, né? Que ele estava dopado. E ele perdeu aquela classificação que ele teve e foi passado para o próximo, né? Para quem ficou num lugar abaixo do dele. Então o doping está ligado aí mais a qualquer substância que seja proibida naquele esporte, tá bom? Que é um pouco diferente aí do que a gente falava sobre os anabolizantes. O pessoal do doping, ele pode ser um anabolizante também? Ele pode? Geralmente acontece, né? Só que aí é bem variado. Ele pode usar um anabolizante para aumentar a força sem aumentar o peso, que é o que quer, por exemplo, as pessoas que fazem salto em altura, né? Então agora a gente vai fazer uma revisão do que aprendemos hoje, né? Então olha que interessante aí, ó. Nós aprendemos a identificar os macro e micronutrientes presentes na alimentação. Lembra? Carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais. Compreender e contextualizar a dieta. Tá? Então vamos compreender aí o que a gente está comendo, o que a gente está fazendo e vamos trazer isso para o nosso dia a dia, né? Que é importante. Lembrando aí que a função é essa, né? Aprender algo que seja útil para a minha vida. Compreender o que são suplementos alimentares e identificar os efeitos das substâncias conhecidas como anabolizantes. E a gente falou específico aí ligados ao mundo da musculação, tá bom? Ser capaz de interpretar, importante isso aqui, hein? E escolher hábitos saudáveis para a sua vida, tá? Então vou encerrar aqui agradecendo a toda a equipe da TV Educação, que foi muito gentil e ajudou muito, agradeço muito a eles, a todas as pessoas aqui da diretoria de ensino, que me apoiaram, me acolheram, e principalmente as pessoas aí da Escola Rubens, né, que é a escola da qual eu venho, e eu falei principalmente eles, mais ainda aos alunos, né? Os alunos
vocês aí que estão assistindo são o alvo, o objetivo. Todos nós estamos aqui trabalhando, pensando exclusivamente em vocês. Então vocês são importantes, valorizem-se, né? Vejam o quão a gente está esforçado para alcançá-los, para poder atingir vocês. E para terminar, eu digo que não escolhemos o tempo em que vivemos. Nós não escolhemos estar aqui no meio dessa pandemia, estar vivendo tudo isso. A gente não escolheu viver esse momento, mas escolhemos o que fazer com ele. Então você não escolheu estar nesse momento, mas você escolhe o que fazer com ele. Então se você é aquela pessoa que diz sempre que você consegue superar as dificuldades, que você consegue vencer, que nada pode te parar, essa é a sua chance. Essa é a oportunidade de você provar para a sua família, para os seus amigos, para o mundo, que você é capaz de vencer a dificuldade. Você é capaz de chegar aonde você quer, mesmo que a gente tenha aquela pedra no meio do caminho. Então aproveite, supere-se, tá bom? A vida é movimento, movimente-se. Então agradeço vocês de estarem acompanhando e agradeço aos alunos que me mandaram as perguntas. Muito obrigado, até a próxima.